meninas, falem aí pra mim. 1, 2, 1, 2. Elas tá bem baixinho. Agora veio mais. Agora veio o meu. Só não uso o resto do detalhe. Som. Meninos, falem aí pra mim. Som. Agora veio os guri. Oi, som. Agora deu. Diga. Ah, o Fabinho que tá fugindo? Fabinho, eu tô te procurando. Vamos orar, gente? Tá lá. Vamos orar? Todo mundo escuta bem. Tá ligado o microfone, vocês não escutam, né? Enquanto eles ajeitam ali, fecha os olhinhos rapidinho. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por estarmos de novo em Tua casa, mesmo com toda a correria, trânsito, nos trouxesse, Senhor, em paz e harmonia e nós te agradecemos. Senhor, peço Tua bênção especial sobre cada um que está aqui para ministrar hoje, Senhor. Usa nossos dons, nossos talentos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que não sejamos nós, Senhor, nós não somos nada, mas a Tua glória em nós, Senhor, pode transmitir a Tua palavra e a Tua glória, Senhor. Então, usa, Senhor, os nossos dons, usa os nossos talentos, usa as nossas vidas, Senhor. Que cada um que venha hoje a esse culto, Senhor, seja recebido, Senhor, e agraciado pelo Teu poder e a Tua bênção. É o que pedimos em Teu santo nome. Amém. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Todo mundo chegando quietinho hoje, mais quietinho. Quero te convidar a estar em pé. Vamos começar nosso culto koinonia.
Eu sou a Nana, deixa eu começar com minha autodescrição. Eu tenho 1,63, estou vestindo hoje uma camiseta verde, um jeans meio cinza e um tênis amarelo. E tenho o cabelo um pouquinho loiro, castanho, na verdade, mais castanho. Fim da minha autodescrição. Hoje é o dia de culto de oração. Eu imagino que se você veio até aqui, você tinha um motivo para estar aqui na quarta-feira. Não foi só para me ver meus belos olhos, né? Quando a gente separa esse momento depois de um dia corrido, no meio de uma semana que geralmente já está corrida, é porque a gente precisa de se conectar com o Senhor. Então eu quero te convidar a fechar seus olhos agora, a deixar um pouquinho agora a correria, as dúvidas, os problemas. Eles não vão embora, eles vão te esperar. Mas deixa eles ali fora agora um pouquinho. Agora é o seu momento de se conectar com o Salvador. Querido Pai, como é bom estar em Tua casa. Como é bom, Senhor, estarmos em família. Como é bom, Senhor, chegarmos, Senhor, e nos sentirmos acolhidos pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo, Pai amado. Recebe, Senhor, agora, Senhor, nosso louvor. Recebe, Senhor, nossa adoração. Que estamos aqui, Senhor, como filhos, Senhor, querendo um abraço, querendo o Teu cuidado, Pai. Traz, Senhor, quem ainda está vindo, quem está chegando, Senhor, com cuidado, Senhor, protegidos pela Tua mão. E que cada um que está lá em casa assistindo, Senhor, também seja, Senhor, preenchido pelo Teu poder e pela Tua bênção durante esse culto, Senhor. Que todas as nossas emoções, Senhor, que todos os nossos sentimentos, Senhor, estejam aos Teus pés, para Te honrar e Te louvar como Tu mereces, é o que pedimos. Amém e amém. Eu quero, antes da gente começar a primeira música, ler um versículo com vocês que estava no meu devocional hoje e me inspirou nessas músicas. Lá em Efésios 2, do versículo 3 ao 5, diz assim: Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros éramos por natureza merecedores de ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Quem aqui é salvo pela graça do Senhor, num dia maravilhoso que Ele te encontrou? Então vamos louvar ao Senhor. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas Teu perdão me libertou. As palmas. Quando estava interior, me escondia de Ti, Senhor, mas Teu perdão me encontrou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, Teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, Teu sangue me resgatou. Por Tua graça eu salvo sou. Teu grande amor
me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Glorioso dia em que Ele nos encontrou. E hoje estamos aqui para orar. O nosso culto de quarta-feira é culto de oração. Então vamos já começar a preparar o nosso coração e colocar diante deles nossos pedidos e agradecimentos. As trevas vão fugir. Declare isso. Vou orar e o teu querer vai se cumprir. Na minha vida Ele vai. Nossas mãos iremos levantar, só o nome de Jesus clamar. Tua misericórdia vem nos escutar. Céu, derrama vida e bênção, venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Vou orar e os cegos enxergarão. O reino vem em meu coração. Nossas mãos iremos levantar, só o nome de Jesus clama. Por misericórdia vem nos escutar. Abre os portões do céu, Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Ele está aqui, Ele chegou antes de nós. Você pode se assentar. Meu nome é Leandro, tenho 1,68 m,
Hoje estou vestindo uma camisa xadrez azul, uma calça azul e um sapato marrom, fim da minha autodescrição. Temos alguém que nos visita hoje pela primeira vez aqui no culto Koinonia? Alguém que veio pela primeira? 2, 3 pessoas ali, mais um senhor aqui, mais alguém aqui, mais uma pessoa, lá também, aqui também. Olha aí, ó, lá atrás também, temos quase 10 visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês alegram a nossa vida, alegram o culto, alegram o coração de Deus. Isso para nós é muito bom. E você que já faz parte de casa, traga alguém no próximo culto. E você que está nos assistindo pela televisão, pela rede social, aí você também faz parte dessa comunhão que nós temos aqui. Eu quero partilhar uma palavra com vocês, que está lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero dizer para vocês que nós temos, antes do culto de quarta-feira, antes de iniciarmos esse culto, nós temos células de jovens, células de casais e células mistas, no quarto andar. E também temos uma classe de discipulado. Se você, por acaso, você não é batizado ainda, e quer se batizar, ainda não é membro da igreja, venha para essas classes estar participando conosco, aprendendo mais sobre Jesus. Tem alguém aqui que não é batizado? Levante a mão, por favor. Não? Todos são? Todos são membros da igreja? Quem não é membro da igreja oficialmente? Temos algumas pessoas. Para você que não é membro da igreja, venha também, que você pode fazer ali um intensivo para se tornar membro da igreja. A palavra de Deus diz lá em Tiago 1,19, diz o seguinte: queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior. Alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. E lembrem-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto num espelho e depois de olhar para si mesmo, logo se afasta e não se lembra como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus que traz a liberdade e não a esquecer, mas praticar o que a palavra diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo que ela fizer. Nós vamos começar uma campanha agora dia 20, semana que vem. Uma campanha que é Viver Jesus. Viver Jesus. Nós não podemos ser apenas ouvintes, nós precisamos praticar. Eu quero te convidar você a se colocar de pé, diante dessa palavra que nós lemos aqui, que nós não podemos ser apenas ouvintes. Nós temos que fazer, nós temos que ir, nós temos que pregar, nós temos que evangelizar, nós temos que amar, nós temos que nos doar, nós temos que ser humildes, nós temos que ser parecidos com Jesus. Eu quero orar contigo agora, pedindo para que o Senhor comece desde já fazendo isso em nossas vidas. Você concorda comigo? Feche teus olhos e ore comigo. Pai amado, nós te louvamos nesse momento, Senhor, e te agradecemos porque a tua palavra, Senhor, é viva e é verdadeira. Deus amado, nós não queremos vir aqui apenas num culto, ouvir a tua palavra, que é bonita, que é maravilhosa, saber, Senhor, que nós devemos fazer isso, fazer aquilo, que devemos andar nos teus caminhos, que devemos, Senhor, te glorificar, que devemos orar, que devemos jejuar, que devemos dizimar, que devemos amar, Senhor, que devemos perdoar. Nós não queremos apenas saber, Senhor, nós queremos fazer isso.
Então, Senhor, dai-nos força para podermos realizar tudo que a Tua palavra diz. Deus amado, se nós entramos aqui com uma expectativa diferente, de apenas sermos espectadores, tira isso de nós, Senhor, e faz-nos participantes. Nós não viemos aqui essa noite, meu Deus, para vermos um culto. Nós viemos aqui essa noite para cultuarmos a Ti, para cantar a Ti, para levar louvores a Ti e para entregarmos os nossos corações a Ti, Senhor. Fala conosco, nos transforma, nos alcança nesta noite, para que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Ainda em espírito de oração, eu quero te convidar a fazer uma oração cantada. A sua posição não vai mudar nada. Se você quiser ficar sentado, em pé, de joelhos. O importante agora é se conectar com o Pai e cantar cada palavra de dentro do seu coração. Me escutas quando clamo, acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo, acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti. Se esse for o sentimento, fala com verdade. Confio em Ti. Eu creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Pega essa causa impossível agora em tuas mãos e apresenta para Ele. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, eu creio. Nada é impossível para Ti.
convido a sentar agora e assistir o que Deus está fazendo. Durante o nosso último congresso de missões, em setembro do ano passado, nós recebemos um casal de missionários que a gente ama muito, lá do Quênia. Eles têm um trabalho muito especial com refugiados em vários campos distantes, algumas aldeias, e ficamos sabendo que eles tinham recentemente perdido o carro, que era o meio de transporte deles. O pastor Michel ficou muito comovido com essa história e, de uma forma especial, Deus falou no coração dele de que, durante o congresso, aqueles missionários iam receber um carro novo. Durante alguns momentos de oração, enquanto a gente estava tendo os cultos, o Michel fez o apelo, o nosso pastor fez o apelo, pedindo para que a igreja, nossos irmãos, pudessem participar daquele desafio, daquele projeto missionário. Muito antes do congresso terminar, no meio do congresso, o pastor Michel chamou os missionários lá para frente e contou já a notícia de que alguns irmãos haviam se levantado e eles já tinham recebido o valor total e que dava já para comprar aquele presente tão especial. E agora, depois de conseguirmos enviar esses recursos lá para o Quênia, eles já estão sendo usados para visitar aldeias, para visitar campos de refugiados, para pregar a palavra em lugares remotos e abençoar vidas que talvez a gente não tenha dimensão e nunca vai poder conhecer aqui na Terra. Olá, pastor Michel, Primeira Igreja Batista de Curitiba. Nós estamos aqui hoje, especialmente quero dirigir nosso agradecimento à igreja e particularmente aos que contribuíram para a aquisição deste veículo. Então este é o carro que nós oramos e nós estamos agora aqui consagrando a Deus esta aquisição muito importante para nós. Aqui estão os pastores turcanas, são os líderes das associações. Nós vamos agora orar entregando a Deus este carro. Em nome de Jesus nós queremos agradecer imensamente. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Como é bom fazer parte de uma igreja que serve outras pessoas e vive milagres, né? Eu sou o Wilson, tenho 1,75 de altura, cabelos castanhos, pele clara, estou usando um óculos marrom, uma camisa vinho, obrigado, Nana, uma calça preta e um tênis preto. Fim da minha autodescrição. Para quem não entende nada que está acontecendo aqui, às vezes vem pergunta, a gente faz isso porque tem uns irmãos que têm baixa visão, têm deficiência visual e nos acompanham pelo YouTube, pela rádio, então a gente faz isso para incluir eles e dizer que nós o amamos. Então, se você conhece alguém que tem baixa visão, tem deficiência visual, convida logo para vir aqui cultuar com a gente, ou assistir, ou ouvir a gente. Amém? Queria compartilhar um texto para o seu coração, está lá em Lucas capítulo 6, e o 38 é o versículo. Diz assim, ó: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas mãos. Você ouviu certo? Eu gosto desse texto aqui porque ele tem várias coisas legais aqui. A primeira é que ela é seguida de um princípio e depois de uma promessa. Se a gente quer viver milagres na nossa vida, e a gente fala tanto em milagres, por quê? Porque nós vivemos em um ambiente sobrenatural também. Quem crê em Cristo precisa ficar atento que o ambiente em que nós estamos aqui é um ambiente sobrenatural. Se a tristeza entra aqui, ela tem que sair saltando de alegria. Se alguém chega aqui enfermo, tem que sair curado. Você crê nisso? Nós vivemos nesse ambiente espiritual. Então, se nós quisermos viver milagres, tem um princípio aqui que está no texto, ó. Deem aos outros, sirvam aos outros. A gente acabou de ver aqui os vídeos, e semanalmente a gente vê esses vídeos aqui. Isso só pode acontecer porque tem uma igreja que serve os outros, que dá aos outros. E quando isso acontece de uma maneira alegre, o texto vai falar para nós que o nosso Deus é um Deus exagerado. Você serve a um Deus que é exagerado. As bênçãos serão tantas que você não poderá segurar nas suas mãos. Eu recebo isso aqui, você recebe isso aí? As bênçãos que chegarão na sua casa serão tantas que você vai ter tempo de contar. Passou uma semana, já foi, já está desatualizado. Aconteceu isso com alguns personagens na Bíblia. Abraão queria um filho. Aí Deus falou para ele assim, viu Abraão, você quer um filho? Então sai aí da tenda, olha para o céu.
Você pode contar, Abraão? Não consigo. Então esses serão os filhos que eu vou te dar. Olha só, tive uma viúva que queria azeite. Eu acho que ela queria para cozinhar aquela semana ou aquele mês. Aí Deus olhou para ela e falou assim: você quer azeite? Então você vai ter azeite para o resto da vida. Tem mais personagens aqui. Barco de Pedro. Pedro ficou pescando a madrugada, não pescou nenhum peixe, estava triste. Aí Jesus chegou no barco dele. Queria pescar uma rede. A Bíblia diz que foi tanto peixe, que o barco dele quase afundou. O povo de Israel estava no deserto e eles estavam cansados de comer o maná. Começaram a pedir carne para Deus. Aí Deus olhou para eles e falou: vocês querem carne? Então vocês vão comer carne. E a Bíblia diz, tudo que eu estou falando está na Bíblia, gente. A Bíblia diz que eles comeram tanta carne, Paulo, tanta carne, mas tanta carne que saiu pelo nariz deles. Deus é um Deus exagerado. Eu creio que pela generosidade que parte do nosso coração até esse gasofilácio, até as ofertas, Deus vai ser generoso, exagerado com a gente. Fique de pé, nós vamos orar pela sua oferta. Eu sempre gosto de falar, gente, que o momento da oferta é um dos momentos do culto que mais acontece milagres. A sua pequena oferta é um milagre de alguém. Então, quando você vê alguém vindo aqui ofertar, nunca mais esqueça disso. É alguém gerando milagre. Toda vez que você sai daí e vem para cá ofertar, você está gerando um milagre. Toda vez que você faz um depósito, você está gerando milagre na vida de alguém. Tem coisa mais linda que isso? Participar do milagre com Deus? Deus está te chamando para isso agora. Sinal de gratidão e de fé. Fecha sua mão, coloca no seu coração. Eu sei que tem pessoas aqui que queriam ofertar, mas não tem. Em ato profético, fecha o envelope vazio mesmo e traz aqui. Mas hoje oferte de maneira diferente. Faça um voto com Deus. Nós acabamos de ler o versículo: aquele que dá com alegria, Deus ele não deixa ninguém de mãos vazias. Feche seus olhos. Pai querido, recebe as nossas ofertas diante de Ti, porque não é sobre o que o Senhor nos dá, é erro nosso pensar, mas sempre foi aquilo que o Senhor recebe de nós, e que as nossas ofertas hoje saiam alegres, sejam sinceras. Pai, eu quero ser milagre na vida de alguém hoje, e eu vou fazer isso com alegria. Tem alguém esperando por mim, tem alguém esperando pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos viver aqui agora um movimento de milagres. Em nome de Jesus, abençoa a casa, abençoa a despensa. Cuida da vida dos meus irmãos, dos ofertantes agora aqui, Pai. E nunca deixe faltar nada. Que a sua generosidade possa abundar a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Oferte com alegria, venha dando risada para cá. Seja um gerador de milagres. tesouraria@pib.org.br. Oferte. Você pode vir aqui no gasofilácio ou pelos meios digitais que vão aparecer também, como o Pix que você acabou de ouvir. Vamos louvar com nossas ofertas e com nossos lábios. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus.
das coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio-se o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. sabe por quê? Não o adoro pelo que ele faz, Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre cheira a Deus. eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre cheira a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo se a Deus. doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Quero ouvir você. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, é verdade. Em todas as circunstâncias, Deus continua sendo Deus. E nós vamos agradecer, porque nós temos crianças no nosso meio hoje, nós vamos orar por elas, pedir ao Senhor que abençoe a vida delas, para que o tempo que elas terão ali também no primeiro andar, seja um tempo muito especial e muito abençoado. Nós estamos já a todo vapor, estudando as possibilidades, conversando com os organizadores dos andares. Provavelmente nós vamos mudar as nossas crianças para o quarto andar, lá tem um espaço de brincadeiras um pouco maior, então é bem especial ali, eu tenho certeza que vai ser um espaço que as crianças vão gostar muito. Mas vamos orar por elas agora? Senhor, muito obrigado por esse momento especial, que nós podemos celebrar ao Senhor também através da vida das nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre elas, e que elas cresçam conhecendo e amando o Senhor acima de qualquer coisa. Cuida, Pai, delas também nesse tempo que elas terão ali no primeiro andar, estudando a Tua palavra, entoando canções, fazendo brincadeiras, que seja um tempo construtivo e abençoado. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, as crianças podem se dirigir ao centro ali, que elas vão ser conduzidas pelos nossos voluntários. Bem, eu sou Adoniran, tenho 1,65 m, hoje estou usando uma camisa cinza, uma calça jeans azul marinho,
um tênis preto com detalhes brancos. Do meu lado direito hoje está a nossa intérprete de Libras, a Lia. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. O livro de Gálatas é um dos primeiros livros a ser escritos do Novo Testamento. O primeiro livro que nós temos registro é o livro de Tessalonicenses. E na sequência, então, vem essa carta aos Gálatas, que é endereçada a uma região onde as pessoas tiveram o privilégio de ouvir Paulo na sua primeira viagem missionária. E é interessante porque aqui, logo nos primeiros capítulos, ele faz uma defesa do seu ministério, como se de alguma forma as pessoas não compreendessem claramente, porque estava existindo um movimento na própria igreja cristã, que era o movimento dos judaizantes. Os judaizantes, eles queriam resgatar toda a lei mosaica e implantar a lei na prática da fé cristã. Então, Paulo começa a defender o contrário, que nós vivemos pela graça e não submetidos à lei mosaica, que girava em torno de 613 mandamentos, né? Além dos 10 mandamentos que a maioria das pessoas conhece. Quando você lê o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai identificando ali algumas interpretações da lei e outras leis que chegam a somar 613 leis. O que Paulo está dizendo então para essa igreja e para nós não é possível. A gente vai falhar nessas leis. Nós vamos ter a lei como um paralelo para entender o que é certo e o que é errado, mas se nós vivermos ou tentarmos viver, nós vamos falhar novamente, como aqueles que estão imersos na religião têm sido falhos nesse sentido. Mas aqui, já no final da carta, ele escreve o seguinte, como se fosse um conselho para esses crentes na Galácia. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Bem, quando nós olhamos para o texto, parece que ele soa de forma incoerente com todo o contexto do livro, que ele está falando sobre graça, sobre um favor imerecido, sobre você receber algo que você literalmente não merece, mas Deus olha para você e diz assim: você não merece, mas eu vou te dar. Você não merece, mas eu vou te abençoar. Você não merece, mas eu vou te conduzir. Você não merece, mas eu vou te curar. Você não merece, mas eu vou me fazer presente na sua vida. Por que que esse tom tem um tom de incoerência para nós? Porque nós associamos graça a você não fazer nada, você ser apenas conduzido pelo Espírito Santo e você não faz absolutamente nada. Mas lembre, o homem que está escrevendo esse texto é um judeu. Então ele interpreta a fé, a palavra fé no Antigo Testamento é emuná. A ideia de emuná não é apenas você dizer que crê, você tem que provar que você crê. Vamos pensar em Abraão. Ele disse: eu creio em Deus. Você crê em mim? Beleza. Entrega o seu filho em sacrifício. Ele tem que provar. Você crê em mim? Sai da sua terra, sai de perto da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te enviar. Então, fé no Antigo Testamento tem muito a ver com fidelidade, com você revelar a sua crença de verdade em Deus. Não somente um discurso, mas ele está casado com a prática. Então, o que Paulo está trazendo para os seus interlocutores, para quem está lendo essa carta, não adianta falar.
Se você diz que você é crente, mas você vive de uma forma completamente diferente, você vive uma fé inconstante, você vive uma fé incoerente. Mas o que ele vai ensinar aqui para esses crentes é que eles precisam aprender a semear o bem. Eu acho muito legal a palavra que ele usa aqui, porque lembra o tema ou o nome que traz o nosso movimento aqui na quarta-feira, koinonia, que é comunhão. E a palavra que ele usa para esse compartilhar coisas boas é koinoneito, que tem a ver com você compartilhar tudo aquilo que é bom. Mas na primeira leitura que nós fazemos, a ideia que dá é que você precisa compartilhar coisas. Mas não é só isso. Essa palavra tem a ver com você compartilhar vida, com você compartilhar a palavra, com você compartilhar olhar, com você compartilhar aquilo que agrega, com você incentivar, com você ver o abatido e ir na direção dele. Então, a ideia de semear o bem que ele traz não tem somente a ver com recursos, com coisas, mas ir na direção de alguém e semear o bem. Sabe, você vê alguém que está cabisbaixo, que está entristecido, que está sem esperança e vai na direção dessa pessoa para semear o bem. Você vê alguém que é marginalizado, alguém que não tem oportunidade, alguém que não é compreendido, alguém que não tem espaço, e você vai semear o bem, criando um espaço para que aquela pessoa se sinta acolhida, se sinta amada, valorizada. Mas o que nós aprendemos com esse texto, então, além dessas coisas que as palavras-chave trazem para nós? A primeira coisa está no versículo 7 e 8, que diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Sabe, quem semeia o mal é aquele que zomba de Deus. Quem semeia o mal zomba de Deus, porque Deus é pura bondade. Deus é pura bondade, mesmo nas interpretações teológicas que nós fazemos e atribuímos alguma maldade de acordo com a nossa percepção de mal. Muitas pessoas fazem isso para argumentar a inexistência de Deus ou maldade em Deus. Os argumentos que as pessoas usam às vezes deixam a gente meio confuso e a gente pensa assim: nossa, mas pera lá, Deus é pura bondade. E por ser pura bondade, Ele não compactua com a nossa maldade. Por isso nós precisamos semear o bem e não o mal. Porque aquele que semeia o mal, aquele que semeia na carne, aquele que semeia na sua própria vontade, aquele que semeia sem se preocupar se está ou não ofendendo a Deus, colherá corrupção. E essa ideia de corrupção tem a ver com perder as coisas. E eu não sei você, mas eu sou muito competitivo. Eu comecei a correr, o pastor Leandro estava falando isso outro dia, no momento que ele estava fazendo, que eu comecei a correr. Mas na verdade eu não comecei a correr, eu comecei a andar, comecei a caminhar. Eu só corri quando um senhor que tinha mais ou menos uns 110 anos passou correndo do meu lado. Aí eu falei: não é possível, eu não posso perder para esse senhor. E aí eu comecei a correr. Porque o meu instinto de competitividade me jogou para correr, para tentar vencer aquele senhor. Mas o fato é que às vezes nós também não observamos de forma muito racional as nossas atitudes, e por impulso nós semeamos o mal. Nós somos egoístas, distorcemos as coisas que estão ao nosso redor, e por causa disso nós colhemos o mal. É o que aconteceu comigo nesse primeiro tiro que eu dei correndo atrás do senhorzinho, que não deixou passar. Ele viu que eu estava correndo, ele era mais competitivo do que eu, ele engatou uma quinta e foi embora. Eu falei: o senhor vai ver só. E engatei uma terceira, uma quarta, não aguentei engatar a quinta, o joelho fez assim, prec. E eu fiquei 2 semanas, por causa da minha impulsividade, parado, que eu não pude correr porque estava com dor no joelho. Mas quem de nós, por vezes, por causa da nossa impulsividade, semeia ao invés do bem, semeia o mal?
Quantos de nós, por causa da nossa impulsividade, ao invés de falar coisas boas e edificantes para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos amigos, falamos aquilo que denigre, que ofende, que machuca, que causa dor? Quantos de nós, por vezes, por causa da nossa impulsividade, semeamos o mal na vida das pessoas que nós amamos? Nós amamos essas pessoas, mas por causa da impulsividade, nós pecamos contra ela, pecamos contra eles, pecamos contra as pessoas que estão à nossa volta, porque somos impulsivos e não paramos um pouco para semear, ao invés de maldade, bondade, benefício. Praticar o mal, de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 4, é transgredir a lei. Tiago capítulo 4, versículo 17, diz que praticar o mal é saber o que deve fazer, ou saber que deve fazer o bem para alguém e não fazer. A omissão é praticar o mal. Você vê alguém precisando de alguma coisa, você se omite de ajudar, de orar, de interceder, de se fazer presente. Isso é praticar o mal. Algumas ideias comuns que nós entendemos como prática do mal: mentir, ser injusto, ser imoral, guardar ódio. Mas sabe, existem algumas coisas que são incomuns, mas que também configuram como a prática do mal. Por exemplo, negligenciar a oportunidade de ajudar alguém, como eu mencionei ainda há pouco. Sabe, saber o que deve fazer e não faz. Não sentir a dor do outro. Não se incomodar com o sofrimento alheio. Ou melhor, achar que os ambientes virtuais, e hoje é necessário dizer isso, você pode dizer o que você bem entende. Você pode ofender quem você imagina que pode. Você pode escrever o que vem no teu impulso. E acha que ali tudo pode. É uma zona sem lei. Isso também é praticar o mal. Mas quando nós olhamos para o versículo 8 e 9, nós lemos assim: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Sabe, semear o bem é semear sem olhar a quem. E aqui está o grande desafio. Porque nem sempre nós estamos inclinados para fazer o bem. Sabe, eu trabalho com pessoas com deficiência. E eu preciso falar para vocês, porque algumas pessoas acham que esse ministério, o Ministério Eficiente, é um ministério lindo, maravilhoso. Quem acha que esse ministério é um ministério lindo, maravilhoso? Levanta a mão. A maioria, né? Todo mundo acha, nossa, isso é lindo, é maravilhoso. Então venha trabalhar comigo. Venha trabalhar comigo quando você tiver que levar uma pessoa, um cadeirante, ao banheiro. Venha trabalhar comigo quando você tiver que cortar uma comida para um cego e às vezes você não sabe a quantidade ou o tamanho que você precisa cortar para ele comer. Venha trabalhar comigo quando você estiver no meio do culto e uma criança autista entrar em crise, começar a rolar no chão, todo mundo fica desesperado, grita por você e você também não sabe o que fazer. Venha trabalhar comigo quando um surdo chegar na igreja e ver tudo mudado no sistema, que para ele já é uma rotina, e de repente todo mundo muda e tira, se tem evento, tira as coisas do surdo, e aí fica todo mundo desesperado, inclusive o surdo. Só que ele não fica só desesperado, ele vem e praticamente não vai xingar, né? Mas ele fala tudo quanto é coisa que ele pensa, achando que é nossa culpa, que nós não fizemos nada para defendê-lo. Então não é só romantismo, mas fazer o bem para aqueles que não têm condições de fazer absolutamente nada em troca, dentro daquilo que nós lemos no texto bíblico, deveria ser o alvo de todo cristão. Porque é fácil você fazer o bem para alguém que daqui a pouco vai te pagar um almoço. É fácil você fazer o bem para alguém que daqui a pouco vai te dar alguma coisa que você espera quando você faz o bem para essa pessoa. É fácil você fazer o bem com alguém que você tem algum tipo de interesse. É fácil. É ou não é verdade? É muito fácil. Mas é difícil você fazer o bem para alguém que você sabe que não tem condições nenhuma de te pagar ou de fazer algo em troca. É muito difícil. Mas é esse tipo de pessoa que nós precisamos fazer o bem, e o texto diz, e não desanimar.
Versículo 9, ó. E não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Ai, como é difícil fazer o bem para a sogra que pega no teu pé. Como é difícil fazer o bem para o chefe que não te dá oportunidade. Como é difícil fazer o bem para aquele colega seu que pega no seu pé. Como é difícil fazer o bem para aquela professora que não te deixa falar, que te corta todas as vezes que você quer introduzir algum assunto que é realmente interessante. Como é difícil fazer o bem para aquelas pessoas que nos desafiam. Mas é exatamente para essas pessoas que nós somos desafiados a fazer o bem. Eu estou com um problema no meu condomínio, é que eu não sou muito fã de gato. Perdoa o pessoal que gosta de gato. Alguém gosta de gato? Quem gosta de gato? Gato. Quem não gosta de gato, levanta a mão. Ó, somos maioria, então me perdoa o pessoal que não gosta de gato, que é a maioria. Mas eu sempre tive alergia a gato. Não é que eu não gosto de gato, é que eu tenho alergia a gato. Quando eu era menor, eu dava uns ataques de asma, eu caía, desmaiava, era coisa de louco, cara de pelo de gato. Aí eu acabei não simpatizando muito com os felinos. E eu não sei o que acontece, deve ter alguém que vai conseguir explicar isso direito. Os gatos só gostam de fazer as coisas no quintal da minha casa. Eu pergunto no condomínio, escuta gente, foi algum gato no quintal da casa de vocês fazer o que eles têm que fazer? Não, aqui eles não fazem não. Eu falei, pois na minha vem. E aí eu fico me segurando. Mas daí, um dos nomes que eu coloquei na minha geladeira para orar, são dos donos do gato. Então eu olho para a minha geladeira, está lá o nome dos donos dos gatos, aí eu oro. Deus, me ajuda a ter alguma estratégia para eu não dar um jeito nesse gato, mas para eu compartilhar do amor de Jesus para os donos do gato. Eu preciso contar o que aconteceu. Já acabou meu tempo até, mas eu vou contar. Aí eu pensei assim, gato não gosta de cheiro forte, né? Comprei umas naftalina, joguei no jardim. O gato não foi lá, não comeu a naftalina? Gente, quase morre. Foi parar no veterinário. A dona veio falar. Aí eu falei, Deus, transforma essa quase morte do gato numa oportunidade. Eu preciso falar de Jesus para essa mulher. Ela está indo embora, como é que eu vou falar? E aí a gente começa a falar do amor de Deus, pedir perdão. Eu estava incomodado com aquela coisa, coloquei ali, não deveria, você me perdoa. Eu aprendi com Deus a pedir perdão, não só a errar, porque a gente erra, mas também pedir perdão quando a gente erra. Não, tudo bem, foi culpa minha também, me desculpa, acabei não tomando cuidado. E aí a conversa começa a ir para um lado que você começa a achar interessante. Você começa a perceber que Deus usa todas as situações para você fazer o bem, mas nós somos inclinados para fazer o mal, não tem jeito. Por isso que nós precisamos fazer com tanta destreza e com tanta intencionalidade, porque senão nós vamos desanimar, vamos desistir. E o versículo diz, se não desanimarem, no tempo certo vocês vão colher. Se não desanimarem, no tempo certo vocês vão colher. Quantas vezes eu já desanimei de algumas coisas e não colhi foi nada. Plantei, reguei, cuidei, mas na hora que estava quase dando negócio, não colhi foi nada, eu tinha desistido, não deu. Então semear o bem, sem olhar a quem, é semear o bem quando educamos as pessoas. Semear o bem é quando nós reconhecemos que algumas pessoas, em nível de capacidade, talvez até intelectual, de gestão, administrativo, de dinheiro, de comunicação, as pessoas não têm tanta condição, você se reduz, você se diminui para se equiparar e conseguir conversar de forma clara. Semear o bem é quando nós nos alegramos de verdade
com as conquistas das pessoas que estão à nossa volta. Semear o bem é orar em favor de alguém que de alguma forma te maltrata, fala mal de você, te olha meio torto, não confia na sua liderança, não quer saber muito bem da sua opinião. Semear o bem é intencionalmente se inclinar na direção daquilo que talvez no seu primeiro momento, na sua primeira interpretação, está causando mal para você. Mas não é só isso. Por último, versículo 10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha, primeiro você faz sem olhar a quem, mas conscientemente você tem que fazer aos da família da fé. Eu fico intrigado com isso. Parece que essas palavras de Paulo, elas de alguma forma, elas criam um grupo diferente. Então a gente precisa cuidar aqui, porque às vezes a gente semeia o bem para os domésticos da fé, para a família da fé, e nós não semeamos o bem para aqueles que estão à nossa volta, que precisam ser alvo da nossa oração, da nossa intercessão, do nosso cuidado. Mas aqui ele está sendo bem direto. Semeie o bem, principalmente para aquele que crê do mesmo jeito que você crê. Semeie o bem, não é fique falando mal. Puxa, gente, o tempo todo a gente vê isso. Pessoal falando mal de pastor, falando mal de ministro, de missionário, falando mal de irmão, falando mal de crente e deturpando. Eu lembro de uma vez o pastor Pascoal foi para uma reunião, um determinado governador aqui há algum tempo atrás, e a reunião era sobre a marcha para Jesus, e uma fala dele, ele compartilhou depois com a gente, me doeu tanto que ele disse assim: olha, eu até tento ajudar vocês, mas vocês são muito desunidos. E essa fala dói, mas ela é um reflexo de uma realidade que às vezes a gente ignora. Nós somos mesmo. Somos desunidos por causa da doutrina, somos desunidos por causa do jeito de se vestir, somos desunidos por causa do jeito de falar, somos desunidos por causa da interpretação que nós temos do ambiente do outro e da interpretação que eles têm de nós. Mas não é isso que é para a gente ser. Nós temos que ser unidos, temos que ser um só e precisamos principalmente praticar o bem para aqueles que fazem parte da nossa família da fé. Algumas coisas que a gente percebe quando lê esse texto é que, às vezes, nós nos afastamos daqueles que são a família da fé, porque eles não entendem o nosso jeito de entender as coisas. Isso é muito triste, é muito ruim. E ele, na verdade, é antiprodutivo. Porque se você começa a se relacionar com alguém que é diferente, pensa diferente de você, esse pensamento ele é mais agregador do que quando você se relaciona com alguém que pensa igualzinho a você. Quer ver um exemplo aqui? Os casais. Quando a gente casa, nós casamos com uma pessoa completamente diferente. E você tem que ir se ajustando. Só que os ajustes, eles vão te aperfeiçoando. Eles vão agregando. Eles vão fazendo você crescer. Eles vão fazer você evoluir. Esses ajustes se fazem crescer de tal forma que você olha para trás e você pensa assim: nossa, olha como eu era, olha como eu sou, olha como eu estava, olha onde eu estou, olha como eu pensava, olha como eu penso agora. Porque essa discrepância no pensamento te faz se mexer. E às vezes algumas pessoas não suportam, porque algumas vezes não é suportável mesmo. Mas sempre precisa ter esse desconforto. E esse desconforto nos faz evoluir. E eu preciso desejar fazer o bem para os domésticos da fé, para quem está mais próximo, porque aí sim, de alguma forma eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou evoluir. É fácil?
Nada do que eu estou falando hoje aqui é fácil, né? Hoje eu não trouxe coisa fácil, não. Até confessei meu pecado que eu queria matar o gato. Opa, não, matar o gato, tirar o gato de perto da minha casa. Mas eu queria orar por nós, porque esse deve ser o nosso modo de viver. Fazer o bem. Não fazer o mal. Olhar para dentro do nosso coração e reconhecer que, por vezes, o que nós estamos falando está causando mal, dor, angústia, tristeza. E modificar isso de forma consciente. Opa, eu não quero viver mais assim, eu quero fazer o bem. E aí você vai e faz, conscientemente, coisas boas. Elogia mais. Ora mais, motiva mais, presenteia mais, se faz presente de uma forma real, não só de corpo presente. Fazer o bem é semear num terreno que vai voltar para você mesmo. Quando você faz o bem para outras pessoas, esse bem volta para você. Eu não sei te explicar como é que funciona isso, é alguma regra do céu, alguma lei que só funciona lá no céu e reverbera aqui para a gente. Então, quando você faz o bem para alguém, isso vai reverberar para você. Então, que essa lição fique muito clara para nós hoje. Se você ainda não faz isso de forma consciente, se você ainda não faz isso para pessoas que não podem fazer ou te dar algo em troca, comece a pensar, quem é a pessoa que você pode fazer que não vai te dar nada em troca? Qual é o grupo de pessoas que você vai fazer que não pode te dar nada em troca? E fazer consciente, às vezes, implica fazer uma lista mesmo, sabe, Nana? Pegar a lista ali e fazer assim, eu vou com os meus alunos aqui, eu vou fazer isso. Eu vou identificar qual é o meu aluno mais difícil e vou fazer o bem para esse, eu vou pagar o mal com o bem. Paulo diz isso também em Romanos capítulo 12, versículo 21. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Olha o desafio. Nós vamos orar agora e pedir para o Senhor nos ajudar a sair daqui com essa consciência. Eu vou fazer o bem. E sabe, gente, às vezes fazer o bem começa a fazer o bem para nós também, para mim mesmo. Porque tem gente que faz o bem para todo mundo, mas se trata da pior forma possível. Conhece gente assim, que se inclina e faz o bem para todo mundo, mas se trata muito mal? Se trata muito mal. Eu conheço muita gente que faz o bem para todo mundo, mas se trata muito mal. Que comece por você. Você, menina, junta um dinheirinho, vai lá no salão de beleza. Você, rapaz, vê se toma banho todo dia, ajuda bastante. Corta as unhas, arruma a roupa que está jogada por tudo quanto é canto, pendura a toalha. Coisas simples que você vai fazer o bem para você. Você começa a se organizar, visualizar de uma forma diferente. E sabe o que vai acontecer? O mundo todo ao teu redor vai também desejar fazer o bem e abençoar a vida de outros. Vamos pedir que Deus nos ajude a fazer o bem para nós mesmos, para as pessoas que estão à nossa volta, mas também para os domésticos da fé, para aqueles que fazem parte da família da fé. Vamos nos colocar de pé para fazer essa oração. Senhor Jesus, obrigado, porque Paulo, ensinando aos Gálatas, hoje nos ensina que nós fomos chamados para fazer o bem, sem olhar a quem. Mas fomos chamados também para fazer o bem para aqueles que não podem dar nada em troca, que não têm condições de retribuir o bem que nós faremos por eles. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê estratégias, que o Senhor nos dê condições, que o Senhor nos dê visão, que o Senhor coloque no nosso coração vontade de fazer o bem pelas pessoas,
mas principalmente por aqueles que são tão desafiadores, que parece que esgota toda a nossa energia, toda a nossa força, mas é por eles, é para eles, foi por eles e para eles que o Senhor morreu naquela cruz também. Então que esse bem volte para as nossas vidas como bênçãos espirituais, porque quando andamos no Espírito, somos conduzidos pelo Espírito e recebemos as bênçãos espirituais vindas do Espírito Santo de Deus. Por isso, Pai, nos abençoa, nos conduz, toma a nossa vida nas Tuas mãos e nos dá a estratégia correta, certa, para fazer o bem, sem olhar a quem. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos cantar essa última canção. Depois dessa última canção, o nosso culto aqui está encerrado, mas ele continua durante essa semana, em todos os lugares onde os irmãos estarão, sejam reais ou virtuais, com todas as pessoas que os irmãos encontrarão, que essas pessoas sejam de alguma forma abraçadas pelo bem que vocês farão para elas, e quando vocês fizerem isso, que elas vejam não mais vocês, mas Jesus estendendo a mão, falando, olhando, abraçando, cuidando, intercedendo. Vamos adorar ao Senhor. Saímos daqui louvando com nossa voz e com nossas palmas também. E não saia sem dar pelo menos 10 abraços. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.
Vai na paz.